Sextou! Sextou, esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu não vou trazer uma história nem um pouco assustadora, na verdade eu vou trazer uma história até bonita, só que também vou trazer alguns elementos ali que também vem da cultura asteca, porque a gente vai falar da Virgem de Guadalupe, como ela apareceu, a gente vai falar do índio que acabou, mostrando o manto, de Guadalupe, como tudo isso aconteceu e também o que possivelmente muitos ali índios que acabaram se convertendo após a aparição de Guadalupe tinham uma crença um pouco diferente do que poderia ser ali a Virgem de Guadalupe, mais conhecida também como a Moreninha, porque ela é uma santa morena. Então aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Essa é uma história mais leve, mais tranquila pra gente fechar o final de semana, mas cheia de coisas também incríveis. E descobri também que inclusive, este indígena do local, esse nativo do local, este nativo asteca, na verdade era um príncipe asteca. Então é muito interessante essa história, fica comigo até o final. Aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo e fica aqui comigo que eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. E vamos para o México, vamos para o umbigo da lua, porque é isso que significa México. México significa umbigo da lua. Descobri isso quando eu estava pesquisando aqui o manto de Guadalupe, a imagem de Guadalupe. Bom, não precisa dizer, que Hernán Cortés, quando acaba tomando ali o Império Azteca, acaba chegando do Império Azteca, as coisas não foram nada legais. Os aztecas tinham os deuses que eles cultuavam, inclusive no Morro Tepeyac, que era um lugar ali onde então eles adoravam como um deus e uma deusa. Acontece que esses deuses assustou demais os espanhóis, assustou demais Hernán Cortés, e esses deuses foram destruídos. Eram deuses que exigiam sim ali sacrifícios e feitos ali sim com humanos. Era uma coisa ali que eles acreditavam. O deus em específico, ele seria quase uma besta, ele ficaria no fundo da terra e se ele não fosse alimentado regularmente, se é que vocês me entendem, com alguns sacrifícios, ele então engoliria, ele comeria o sol. Também tinha a Pacamama. A Pacamama seria a mãe então desse deus e a Pacamama, ela tinha algumas serpentes, a representação dela são algumas serpentes saindo do braço, saindo da cabeça, ali tem algumas coisas assim bem diferentes e não era incomum, na verdade era quase uma honraria para poder cultuar a terra, porque ela representaria então a terra, a fertilidade e tudo mais. As mulheres acabarem colocando ali, tanto de filhos pequenos, como também ali de filhos não nascidos. Então, às vezes eram retirados ali do seu ventre para poder fazer colares, com os crânios e colocar em volta ali do pescoço da Pacamama. O que acontece é que quando eles chegam, então os espanhóis chegam até esse local, que futuramente vai ser o México, eles ficam assim, meu Deus, que lugar é esse? Esse lugar, essa terra é contaminada por sangue. Como se eles também não terminassem de contaminar quando decidiram então, a guerra, que eles acabaram entrando em guerra. Porque o que acontece? Quando os espanhóis chegam, eles percebem aqueles cultos, eles percebem como eles eram indisciplinados, como aquele lugar era um lugar que parecia ser dominado pelo mal, assim como dizem em várias cartas ali, de Hernán Cortés. Então eles levam algumas pessoas, muitos religiosos que eles levavam, nem eram religiosos assim, bispos ou pessoas muito importantes, não. Era qualquer um que tivesse disposto ali a ensinar o cristianismo ali para aquelas pessoas ali totalmente selvagens. Tentaram meio que tranquilamente, chegaram ali e usaram a força e a força foi destruir, por exemplo, começar destruindo, quebrando ali a imagem desses deuses e evitando, impedindo que eles cultuassem esses deuses, quando eles nem conseguiam se entender direito, não conseguiam nem falar um ali o idioma do outro, eles não conseguiam nem conversar. E aí o que acontecia? Eles diziam, que eles podiam ser perdoados porque eles não tinham uma consciência, Eles não acreditavam que tinha Deus, eles não acreditavam que tinha Jesus, nem que tinha Maria, então, que não tinha toda essa parte aí da igreja, então que eles eram inocentes, só que eles tinham que parar, de cultuar aquelas entidades. Só que isso não aconteceu, não foi uma coisa fácil. Primeiro que metade dessas coisas eles não entenderam,
E a outra parte, eles simplesmente disseram, não, esses são os meus deuses e eu vou continuar cultuando. E o que aconteceu foi o seguinte, depois de ensiná-los, né, então eles começaram a ensiná-los, queriam que eles vestissem determinadas roupas, não andassem de qualquer maneira e seguissem ali, né, como cristãos, aquilo começou a não dar certo. Então, quando eles eram ali, acabavam sendo ali flagrados, cultuando alguma entidade, eles eram pesadamente ali castigados mesmo, né, não precisamos dizer onde foi um dos piores lugares que a Inquisição acabou atuando. Então, assim, começou também ali, né, com o início, né, enfim, o início da tomada do território ali todo. Só que existiram sim aqueles que se converteram, então alguns ali, né, alguns nativos, eles se converteram e se converteram meio sem entender muito bem, mas foram aceitando aos poucos. A situação era tão complicada que 40 anos depois, né, eles acabaram ali ainda precisando de tradutor, então era muito difícil eles se entenderem, né, de forma de linguagem e tudo mais. Mas existiam sim ali alguns nativos que tinham uma condição financeira até boa, tá? Seriam ali pessoas de posses, mas eram apenas considerados selvagens. Então essas pessoas, mesmo tendo muitas vezes, como é o caso aqui do personagem principal dessa história, que é, né, então o nativo Juan Diego, ele, por exemplo, ele teve uma vida inteira modificada. Quando ele se converte ao catolicismo, ele tinha 2 esposas, porque isso eles podiam ter. Ele tinha filhos com as 2 esposas. Depois de se converter, ele foi obrigado a escolher apenas uma esposa e começou a morar com ela. Só que ele gostava de tentar, né, entender, né, esse Deus novo, essa religião nova, e ele acabou ficando muito afeiçoado. Esse Juan Diego, ele era um príncipe, então ele seria um príncipe asteca, né? Foi tomado tudo pelos espanhóis e tudo meio que desce morra abaixo, mas ele teria sido um príncipe. Então, assim, ele era uma pessoa, né, ali até, vamos colocar assim, importante. Se os espanhóis não tivessem chegado ali, ele era uma pessoa, ele era um nobre, vamos colocar dessa forma. Só que até então ninguém sabia, ele era apenas um nativo de 57 anos, colocam muitas vezes ele parecendo uma pessoa muito jovem, mas ele tinha 57 anos e ele sempre caminhava, ele tinha permissão, tá, do bispo, então o bispo tinha deixado ele ir 3 vezes na semana, ali adorar a Deus e tudo mais dentro do templo. Você tinha que conseguir essa permissão, então você podia uma vez, de acordo com a quantidade de jejum e penitência, coisas que você fazia, você ia ganhando mais e mais dias ali, sendo um nativo e podendo assim frequentar um templo sagrado. A questão toda é que templos, flores e saúde era uma coisa que para eles, mesmo eles, os que tinham se convertido, era uma coisa que representava felicidade ou infelicidade dos deuses. E algumas coisas estavam acontecendo ali, como foi o caso, por exemplo, de um terremoto, também uma doença que começou a aparecer, que acabou sendo trazida, na verdade, pelos próprios espanhóis, que acabou, né, atingindo os nativos que não tinham anticorpos para combater essa doença. Afinal de contas, eles eram da Europa, eles eram de outro lugar e assim por diante. Então, muitas pessoas estavam morrendo. Inclusive o tio dele estava doente, né? O tio do Juan Diego. Então, o Juan Diego, ele estava ali caminhando naquele monte para tentar ir rezar, ali, pedir pelo tio dele. Então, ele está no Monte Tepehuac, quando de repente ele encontra ali, ele vê, né, a Virgem e ela está ali toda envolta em luz e ela faz o seguinte pedido para ele, ela diz para ele que é para ele buscar um bispo, procurar um bispo e dar o seguinte recado, que ela é a Virgem, mãe de Jesus, né, então mãe de Deus, então ela vai conversando com ele, explicando quem ela é, ele fica fascinado, principalmente porque ele começa a identificar umas coisas nela, como cabelos soltos e também um manto que ela utilizava, que só o imperador na época usava aquela cor de manto. Então ali ainda naquela, né, ainda com um pé cá, outro, né, um pé no cristianismo, um pé ainda na antiga religião, ele começou a perceber que cabelo solto significava, né, ser virgem e estar solteira. E que ela tinha também a mão ali, né, com as palmas assim juntas, como se ela estivesse trazendo então num ventre, né, no seu ventre, alguém, um Deus. Por que no ventre? Porque era óbvio que ela estava grávida, ela usava uma fita roxa, tá? Que eles reconheciam uma mulher grávida quando ela estava com a fita roxa ali amarrada na cintura, como se fosse um cinto. Então ele vê tudo aquilo e ele fica assim encantado, e ela diz para ele que precisa muito dele, que precisa que ele ajude ela a conseguir uma casinha
para que ela possa então ensinar para as pessoas o que é o amor e o que é a esperança. Então ele vai atrás do bispo, que era o bispo na época, nem tinha sido ainda considerado de fato, né, concretamente considerado bispo, acho que era Zumarraga, alguma coisa assim. Vocês desculpem se eu pronunciar de forma errada, é que às vezes uns nomes aí são meio complicados. Mas ele chega lá e dá a seguinte mensagem, ele diz que ele viu a aparição da Virgem no Monte Tepeuac e que queria muito, mas muito, que eles construíssem a pedido dela, e diz que ela precisa dessa casinha. Só que acontece que o bispo tratou ele assim como um selvagem, então disse para ele que ele estava maluco e que aquilo não tinha acontecido, que não acreditava nele, que ele queria provas. Então ele diz que ele vai, tudo bem, ele agradece e diz que ele vai tentar buscar as provas. Isso teria acontecido no dia 9 de dezembro de 1531, tá? Quando chega no dia seguinte, ele tenta encontrar a Virgem, porém ele tinha saído para procurar um médico, tá? Pro tio dele, como eu disse para vocês, o tio dele estava doente, então ele saiu para procurar um médico e ficou muito arrependido depois e saiu correndo pelo meio da mata para tentar encontrar ali, né, a Virgem novamente. Então ele começa a tentar chegar até o monte, né, o Monte Tepeuac, e quando chega lá, ela encontra ele no meio do caminho, pede para ele ir até o local onde eles tinham se encontrado da última vez e conversa com ele. E ele diz para ela que não pôde se encontrar com ela porque ele estava procurando ajuda para o tio dele que estava doente. Então ela diz: conta para mim tuas aflições. E depois que ele contou isso, ela disse: pode ficar em paz, sossega o seu coração, porque o seu tio está curado. Só que agora eu preciso que você volte e fale com o bispo, porque eu preciso da casinha. Então ele vai novamente, tá, atrás do bispo, e ele insiste muito, o bispo faz muito desdenha muito dele, e quando ele consegue falar novamente com o bispo faz o seguinte, escuta, finge que escuta, diz que continua precisando de provas, mas manda ali dois monges atrás dele para meio que tomar conta. Na verdade, eles poderiam até atentar contra a vida do Juan Diego, não dava para saber muito bem as intenções, tá, desses homens. E ali eles dizem depois lá pro bispo que na verdade aquele homem era louco e que não tinha nada que ele pudesse provar, que aquilo ali era uma grande insanidade. Só que acontece que o Juan Diego foi procurar novamente então a Nossa Senhora. E ela diz para ele, ela se apresenta como Guadalupe e diz para ele o seguinte: vai até um determinado lugar e colha flores e traga para mim. Eram flores de rosas de castela, e era um lugar ali, aquele monte, normalmente não nasciam rosas de castelas, e também eles estavam num período ali de inverno, então seria impossível ele conseguir aquelas rosas. E aí ele acaba achando essas rosas. Ele colhe as rosas e entrega então para a Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe então diz o seguinte para ele: ela toca nas flores, arruma as flores no manto dele, né, naquele manto que eles levavam assim para se aquecer, mas que também servia para várias outras coisas, carregar coisas de um lado para o outro, e diz o seguinte para ele: você vai até lá e leva essas rosas para ele. Tudo bem, ele vai então até o bispo, coitado, ele vai até o bispo e o bispo demora demais, mas demais, ele vai muito cedo, e aí o bispo fica demorando, né, para poder recebê-lo, até que finalmente o bispo recebe. Eles pegam, olham aquilo, né, ele estava carregando ali alguma coisa no manto dele, eles acham aquilo super estranho, será que ele queria fazer alguma coisa para o bispo que tinha ali? Até que muito, né, ali com muita garra ele diz: eu não vou mostrar para ninguém, eu vou mostrar só para o bispo. Então ele entra, e quando o bispo, né, começa a ficar meio com medo dele, ele abre aquele pano, as rosas caem, e do manto dele, gente, um manto assim, pobre, vamos colocar assim, né, porque era um manto que não é nem bem um manto, é um pano, na verdade, um pano com fibra vegetal, um pano de fibra. Vamos dar uma ideia aqui pra gente entender melhor, como se fosse uma estopa, né, a gente conhece muito estopa aqui no Brasil, não chega a ser linho, é um manto ali, feito de fibra vegetal. Ele abre, e quando eles olham ali, quando o bispo ele olha, tem uma imagem, tem a imagem da Virgem, e é uma Virgem morena, né? Então uma aparição
de Maria, mãe de Jesus, mas dessa vez uma virgem morena. Muitos inclusive chamam Guadalupe de a moreninha, né? Porque ela é uma virgem morena e ela tem os traços ali, tudo lembra muito como se fosse uma mulher que teria ali, seria uma mestiça, né? Seria uma pessoa que teria ali o sangue também, o sangue nativo. E o que isso representaria naquele momento? Isso representaria uma trégua. Porque forçadamente, de formas muito atrozes, eles tinham conseguido fazer ali pouquíssimas pessoas, 250 mil, 300 mil ali nativos, se converterem ao catolicismo. Depois dessa aparição ali no manto do Juan Diego, a coisa foi para outro nível. E aí a questão é o seguinte: ninguém mais precisava receber nenhum tipo de castigo para poder aderir à religião. As pessoas queriam aderir, porque as pessoas tinham a seguinte crença. Quando as coisas começaram a dar errado, vamos colocar dessa forma, né? Esse povo veio, invadiu a terra deles. Isso tinha acontecido 40 anos antes de aparecer o manto de Guadalupe. Então, esse povo teria invadido a terra deles 40 anos antes, depois teria vindo doença, depois teria vindo terremoto, tinha vindo muita coisa. Então eles acreditavam que uma nova era teria que começar, porque afinal de contas eles tinham sido massacrados e tudo que eles acreditavam, né, estava ruindo. Então eles também, os nativos ali, eles precisavam de uma esperança, eles precisavam de alguma coisa que desse algum tipo, né, levantasse o moral deles que estava bem baixo. Então, quando também o bispo olha uma virgem morena, aí a coisa também muda um pouco de figura. Porque, veja bem, essa virgem até hoje, essa aparição, tá? Porque a gente fala aparição por quê? Porque, na verdade, ele chegou lá com um manto sem nada. Quando ele abre, tem ali a virgem. Não é só uma virgem, é uma virgem que representa basicamente tudo do México. Veja só. Ela é uma virgem morena, então ela mostra tudo. Ela tem o cabelo ali solto, como, né, os nativos acreditavam ali que as mulheres virgens e solteiras teriam, então, que conversa tanto com um católico como, por exemplo, com um nativo asteca. Então, veja bem, ela tinha aquele cabelo, né, escuro e também solto. Ela usava a faixa, como eles acreditavam que as mulheres grávidas usavam. Depois também tinha a questão da cor do manto dela, que era ali, né, de um verde meio azulado. O tom de verde do manto dela só era utilizado pelo imperador, então isso colocava ela como uma imperatriz. Também tinha as mãos em formato ali, como eu disse para vocês, como se estivesse rezando, e que significava que ela estava trazendo algo muito santo para a terra, que seria Jesus. E também tinham outras coisas, como por exemplo, todo o manto dela. No manto você conseguia perceber vários pontos ali, várias coisas, e os astecas eles eram muito bons em astronomia. E eles começaram a perceber alguns padrões ali no manto dela que pareciam constelações. Então alguns, inclusive futuramente, começaram ali a dizer que todo o universo, todo o céu visível cabia ali naquela aparição. Então tinha a representação do monte, que seria todo aquele manto, depois também a constelação, mas não uma constelação que alguém teria pintado, como se ela tivesse olhado de cima, tá? Então como se a constelação tivesse se colado, ela se encaixa. Gente, é fantástico, são várias constelações assim perfeitas mesmo, desenhadas no manto. Outra coisa também que chamou a atenção foi a questão da lua, tá? Porque ela tinha nos pés a lua e ela também era iluminada pelo sol. Isso fazia dela quase como se ela tivesse uma coroa ali. Então também como se fosse uma pessoa muito importante, uma rainha. E também podia ali mostrar que o sol voltaria a nascer novamente. Então ninguém teria comido o sol, aquele monstro terrível não comeu o sol. E a lua nos pés dela significava o México, porque México, mais uma vez, significa umbigo da lua. Juan Diego, na verdade, ele entrega o manto, ele presencia o milagre, mas não foi nada que o deixou assim tão, enfim, estarrecido, porque ele teria visto ela 3 vezes, então ele sabia que era real, mas para quem duvidou foi bem complicado. Nesse mesmo dia ele entrega então o manto, né, o bispo já recolhe o manto na mesma hora e não percebe uma coisa. Quando o bispo recebe, né, o Juan Diego, ele estava com outras pessoas na sala, ele estava com um tradutor, tinha uma família, tinha uma mulher negra, então ali depois eles disseram o seguinte:
Não podia ter uma mulher negra, não tinham negros, né, no México naquela época. Só que depois eles encontram uma carta de que sim, alguns negros teriam sido levados, tá, para lá para poder servir os seus senhores, porque um deles, antes de morrer, teria deixado como se fosse um testamento dizendo que era para pegar então a negra, o nome dessa negra era Maria, e deixar ela solta, né? Acabar dando aí a alforria para ela poder viver a vida dela. Então existiam alguns negros sim, só que esses negros não eram legais, vamos colocar assim, dentro do país. Não era para ninguém ter levado, mas eles acabaram levando. E onde acabou sendo registrado tudo isso? Nos olhos da Nossa Senhora de Guadalupe. Oftalmologistas dizem que os nossos olhos, eles são como espelhos, então você consegue ali guardar uma quantidade de imagens, uma quantidade pequena ali, 3, 4 imagens ali dentro dos seus olhos, né, ali nos seus olhos, ali como um espelho. E obviamente essa mesma imagem, ela vai ficar um pouco diferente em um olho e no outro olho, porque existe essa distância entre um olho e outro. Então, justamente foi o que aconteceu com os olhos de Guadalupe. Guadalupe, ela tem os olhos meio abertos, assim, meio abertos num semblante diferente, como se ela estivesse olhando de cima para as pessoas que estavam embaixo. E por incrível que pareça, nos olhos da imagem, depois que eles ampliaram, né, muitas vezes parece que cada pedaço, cada fragmento ali tem 1 centímetro dividido por 1 milhão, e aí você vai ter ali uma partícula do que é aquilo. Então eles estudaram coisinha por coisinha e ampliaram. Quando eles fizeram essa ampliação, eles chegaram à conclusão de que tinha o Juan Diego, o próprio bispo, o homem que estava fazendo a tradução, a mulher negra e uma família de pessoas, um grupo ali de pessoas, pai, filho e mais 2 adultos, e eles conseguiram ver aquilo tudo, né, dentro ali dos olhos, né, da Guadalupe. E também no outro, só que de uma forma diferente, assim como seria cabível, como se um ser humano tivesse olhado. Então, na verdade, era quase como se de cima ela estivesse vendo tudo. Então, assim, ela conseguiu ver aquelas pessoas, porque ela também colocou o Juan ali, ela colocou o bispo. Ela, no fundo, nos olhos dela tinha a cena do momento que ele abriu o manto. Eles estudaram tanto, mas tanto, só que o próprio oftalmologista e depois algumas pessoas especialistas em arte disseram o seguinte, que era impossível o ser humano ter pintado aquilo, porque não tem como você enxergar. É extremamente, assim, alucinadamente minúsculo, não tem como aquilo ser pintado. Depois eles foram fazendo outras descobertas com esse manto, porque é o seguinte, primeiro, que começa que esse manto, gente, como eu disse, era um manto feito, né, de fibra vegetal. O máximo que um manto desse, igual aquele, né, do Juan Diego, duraria seria 20 anos. Quando a história do manto apareceu, esse manto ele foi levado para vários lugares, pessoas tocaram, deve ter pegado umidade e várias coisas, e ele ficou fora de um vidro ou qualquer proteção por 160 anos, andando ali por vários lugares do México. Isso também fez com que diversas pessoas se convertessem. Eles conseguiram converter através da Guadalupe por volta ali de 10 milhões, tá, de pessoas. 10 milhões no caso, né, ali naquele momento mexicanos. Então eles acabaram ali se convertendo por causa dessa imagem que acabava conversando também com as coisas ancestrais que eles lembravam, então aquilo ali fazia sentido para eles. E, gente, todo o complexo ali, todo aquele manto é um grande mistério, porque veja bem, o manto, depois estudado, né, com o passar dos anos e tudo mais, pessoas, primeiro que assim, chegou, né, 1700 e pouquinho, 1600 e pouquinho, as pessoas começaram a fazer réplicas. Essas réplicas eram um fracasso, porque eles davam de presente para reis e tudo mais, só que não durava nada, durava o que normalmente dura esse manto, 20 anos, e depois apodrecia e ficava com fungo, pegava bactéria. Esse manto, ele foi durando. Depois teve um momento que eles colocaram esse manto assim em cima de uma, né, estava numa capela, numa igreja, eles colocaram ali o manto, né, esticado, assim, sem nenhuma proteção, assim, em uma igreja. E um homem estava fazendo a limpeza de alguns objetos religiosos que estavam ali e sem querer acabou caindo um ácido, tá, no manto e acabou descorando o manto.
Incrivelmente, o manto foi retomando a cor com o passar do tempo. Depois também, em 1921, teve um atentado de verdade contra o manto. Alguém deixou um vaso, tá? Um vaso como se fosse assim, um vaso de planta, assim, no meio da mesa onde tinha, mas já tinha proteção, já tinha vidro e tal, mas não era vidro à prova de bala, nada. E tinha ali cruz, né? Tinha tudo ali, inclusive cruz de bronze e tudo mais, e outros objetos colocados em vidro e também os vitrais da igreja. E esse homem colocou uma bomba dentro da igreja e essa bomba explodiu assim na mesa, pertinho, tipo a bomba aqui, tá? E o manto aqui. Gente, a bomba, ela conseguiu estilhaçar os vidros da igreja, ela conseguiu arrebentar a própria cruz de cobre, mas o manto permaneceu intacto. Conforme também as décadas foram se passando, outras coisas também foram acontecendo, fora que ainda era assim, tá? Acontecia alguma coisa triste em algum lugar, eles estavam precisando reavivar a fé das pessoas, eles pegavam ali a imagem, né, o manto ali de Guadalupe, levavam para outros lugares e tal. Hoje não é mais assim, hoje ela vive basicamente ali quase num cofre, acho que a última pessoa que viu aquilo foi o Papa e mais ninguém. Depois eles até pediram para um restaurador dar uma arrumadinha naquela parte, né, que ficou ali estragada, né, que caiu o ácido e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, eles começaram a pedir estudos, né? Estudos mais ali, né? Enfim, mais especializados. Então chamam diversos especialistas que trabalhavam com imagens ali da NASA e etc. E eles chegaram à seguinte conclusão: que na verdade, seja lá qual for o material, eles não identificaram nada, não dá para saber se é vegetal, mineral ou químico, eles não conseguem ter essa ideia. E também é o seguinte, eles chegaram à conclusão que é assim, sabe, coisa assim de quase como a imagem dos olhos, né? 1 milímetro dividido por 1 milhão, assim, né? Só que em distância do tecido. Então, aquilo não está totalmente colado no tecido, é quase como se tivesse levemente por cima, gente. Isso aí é muito estranho, quase que como se não tivesse totalmente encostado, assim. É muito, muito, muito estranho. E o mais engraçado de tudo é que esse manto não apodrece. Então, assim, eles estão com esse manto vai fazer 490 anos e esse manto tá aí. E o manto não apodrece, ele não se acaba. Então, hoje, eles começam a ter algum tipo de cuidado com ele. Ele vive, inclusive, como se fosse um cofre, porque eles tiveram que tirar ele várias e várias vezes. Ele chegou também a ficar numa parede, ele chegou a ficar em vários lugares para ser escondido, não acabar sendo roubado, porque tiveram momentos que pessoas começaram a querer o manto, porque começaram a achar que o manto tinha propriedades curativas e tudo mais, então aquilo começou a se tornar um problema. Guadalupe é a padroeira das Américas, então hoje existe todo um cuidado e também é um dos grandes centros de procissão, né, no mundo, para no caso ver a Virgem. Então essa Virgem é uma Virgem diferente, é a Virgem de Guadalupe. Também tem o seguinte: algumas pessoas, né, mais ali, conforme o tempo vai passando, pessoas ainda mais interessadas e mais ali especialistas vão olhando, eles descobriram várias coisas, como, por exemplo, se você olhar, né, todos os pontos ali onde estão as estrelas, você consegue identificar as constelações. Só que se você transformar aquilo, né, em notas musicais, colocar um determinado jeito, né, que as pessoas que estudam música têm de fazer música, o próprio manto, ele também tem uma nota musical, então ele também tem uma música. Você pode tocar uma música que o manto dita, seria mais ou menos isso, um manto que acabou produzindo uma música. Então isso é assim também bem diferentinho, né, gente? E também tem uma outra questão, né? Tem as pessoas que trabalham então com a chamada geometria sagrada, e parece que esse manto é inteirinho feito dentro dessa geometria sagrada. Resumindo, também pegando esse manto e colocando a imagem em cima do mapa do México, tá? Ela faz ali pontos em todos os lugares tidos como sagrados, que tiveram montanhas importantes ou lugares de vulcão, coisas que eles achavam ali que eram sagradas. Esse manto, ele faz um mapa desses lugares quando você coloca ele
no mesmo tamanho ali de mapa do México, do mapa da região que eles consideravam ali locais sagrados. O manto, ele também chega aí nesses lugares como se estivesse apontando, como se fosse também um mapa desses lugares aí sagrados. Gente, é muita coisa. Eles acreditam que alguns adornos foram colocados depois, quando teve aquele pintor que acabou indo lá fazer aquela pequena correção e tal. Como parece que um crucifixo e tinha também ali algumas coisinhas embaixo também do manto, eles acreditam que pode ter sido ali um pintor que tenha colocado um pouco depois. A veracidade do manto foi colocada em xeque diversas vezes ninguém soube o que dizer. Esse, diferente do sudário de Turim, ele é de fato algo reconhecido pela Igreja Católica. Então, ele é sim um milagre, né? Uma aparição, primeiro uma aparição mariana, porque Juan Diego teria visto, né, Maria, então, que no caso apareceu Guadalupe, então entra também, né, como uma aparição mariana, e o manto também é reconhecido pela Igreja Católica, é uma das coisas mais reconhecidas dentro da Igreja Católica. Então tem procissões, pessoas que vão até o local ali, né, agradecer promessas, agradecer coisas que fizeram, graças alcançadas e tudo mais. É uma história e tanto. Por volta ali dos anos 90, o Papa acabou então beatificando o Juan Diego. Então hoje ele é San Juan Diego. Eles levantaram a árvore genealógica ali de quem ele seria, descobrindo o nome dele pagão, né? Porque quando eles se batizavam, quando ele se batizou que ele ficou com esse nome, Juan Diego, ele tinha um nome asteca, e aí eles descobriram que ele vinha de uma linhagem, na verdade, ali de nobres, né? Nobres astecas, e que na verdade ele seria um príncipe asteca. Então, parece que os ossos dele também diversas vezes foram retirados do local, porque tinham pessoas que tentavam saquear, né, tirar, fazer várias sacanagens ali. Então, diversas vezes teve que ser removido também. Menos ali, é claro, o manto, né, que o manto ele precisa estar lá, porque afinal de contas é o que representa, muitas vezes representa essa parte aí da história do México. Então, provavelmente não vai sair de lá tão cedo, né? Daqui a pouco tá fazendo 500 anos que ele tá no México, então isso é história pra caramba. E tem diversas outras histórias também do México. Eu gosto bastante do México, só é um pouco difícil quando tem que replicar nomes antigos aqui, né? Aí fica um pouquinho mais difícil. Então, se eu pronunciei algum errado, vocês me desculpem, tá? Mas eu acho essa história muito bonita e queria trazer essa história para vocês. Eu achei essa virgem muito bonita, uma virgem morena. Ela é muito bonita mesmo, de verdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Contem aqui para mim se vocês sabem de mais coisa, tá? Sobre esse manto, né? E sobre também a Virgem de Guadalupe. Contem mais sobre a Virgem de Guadalupe aqui pra mim, se vocês conhecem. A gente escuta muito em novela mexicana, né? Eles falando assim como a gente fala, ai meu Deus, eles falam, né? Minha Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu acho que de fato lá as pessoas são muito devotas à Guadalupe, mas muito devotas mesmo. Então coloquem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Eu tô gostando bastante de contar essas histórias que trazem também um quesinho sobrenatural. Obviamente, porque o que não pode se explicar, o que a ciência se bate é um sobrenatural, sim. Então, a gente tem que entender que o sobrenatural tem o que vem para perturbar e tem também o que vem para trazer um pouco de fé e um pouco de esperança, mesmo que as pessoas possam pensar, não, fizeram isso só para poder converter os índios e nada disso é real. Bom, os especialistas dizem outra coisa, então aí fica um pouco difícil, né? Mais uma vez, é uma questão de você acreditar ou não acreditar, porque a fé é justamente você acreditar naquilo que você não pode ver. Então, eu achei a história extremamente bonita, bonita mesmo, principalmente com o passado, né? Os astecas têm um passado incrivelmente rico e também a dominação espanhola ali não foi nada fácil, né? Não que a portuguesa tenha sido, mas a espanhola foi também bem difícil. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Coloquem aqui nos comentários o que vocês têm para falar ou para complementar nesse vídeo, porque afinal de contas eu tô falando com pessoas extremamente inteligentes. Então coloquem aqui para mim nos comentários. Aí se vocês tiverem mais informações, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.